Bom dia a todos. Muito obrigada pela participação, pela inscrição de vocês. Eu hoje tenho o prazer de estar aqui com a Vanessa Canado, nossa colega, nossa amiga, que muito gentilmente, muito generosamente concordou em estar conosco para falar um pouco sobre o PL 3887, sobre a CBS. Vanessa, muito obrigada por estar aqui conosco. É muito importante esse tipo de canal de abertura para a gente efetivamente discutir essas questões com os contribuintes, com as empresas dos mais variados segmentos econômicos. Como a gente mencionou no nosso livro Sinopse Tributária no ano passado, eu acho que é um privilégio, uma oportunidade única que nós, que trabalhamos com direito tributário temos, de ter a tributação como prioridade da agenda nacional, da agenda do governo, da agenda da sociedade, e eu acho que as discussões que têm surgido desde a apresentação das primeiras PECs, e agora, por conta desse primeiro projeto de lei, nós vamos ter outros projetos de lei apresentados pelo governo, é uma oportunidade única mesmo, acho que é uma marca na nossa vida profissional. E eu acho que a ideia aqui é trazer para você algumas dúvidas, né, que são absolutamente naturais, e, de uma certa forma, colaborar na medida do possível para a construção de uma legislação tributária melhor para o país. Acho que o nosso objetivo é esse, eu tenho certeza absoluta que o trabalho seríssimo que está sendo desenvolvido, você capitaneando isso, tem exatamente a mesma intenção. Então, a ideia é essa, Vanessa, muito obrigada por estar conosco. Muito obrigada, Cláudia, é um prazer enorme. Muito obrigada pelo convite e você sabe do apreço que eu tenho pelo escritório, especialmente por você. Muito obrigada. Vanessa, a gente combinou até, dividindo com todos os ouvintes, de fazer um evento aqui o mais dinâmico possível. A gente não vai ter apresentação, acho que as apresentações todas, você mesmo já fez várias apresentações. Então, a nossa ideia qual que é? É perguntas e respostas mesmo, e da maneira mais objetiva possível. Eu tenho, evidentemente, algumas perguntas prontas que eu pretendo dirigir a você. Nós dividimos essas perguntas basicamente em 3 blocos. A gente começa um pouco com a definição da materialidade da CBS, a gente passa pela possibilidade de creditamento, algumas dúvidas que surgem em função disso, e num terceiro bloco, havendo tempo, existem algumas questões pontuais que eu vou dividir com você. Então, como não poderia deixar de ser, nós temos que necessariamente começar com a materialidade desse novo tributo, né? A contribuição sobre as operações com bens e serviços. E, diferentemente do PIS e COFINS, a materialidade da CBS é a receita bruta que está referenciada pelo Decreto-Lei 1598. Então, a primeira pergunta que eu dirijo a você é justamente em função disso. O que está contemplado na base de cálculo da CBS, especialmente no que diz respeito ao resultado da atividade ou objeto principal da pessoa jurídica? Bom dia a todos. Obrigada a todas as pessoas que se inscreveram para participar desse debate. Eu tenho dito que talvez agora seja o momento mais importante da reforma tributária, que é exatamente o momento em que a gente tenta, através da interlocução, esclarecer os principais aspectos da legislação que foi colocada, alinhar aquilo que precisa ser alinhado e permitir que a sociedade participe democraticamente desse processo, porque é assim que tem que ser. Bom, primeiro eu quero pedir desculpas pelo meu fundo, eu estou num quarto de hotel em Brasília, a minha vida tem sido assim. E entrando agora na pergunta principal, né, acho que do nosso tema, que a Glaucia colocou, que é qual que é a materialidade e, consequentemente, a base de cálculo da CBS. O PIS e a COFINS, especialmente a partir de 98, quando houve a ampliação da base de cálculo, ele foi um tributo que misturou muito elementos de tributação da renda com tributação do consumo, fazendo uma análise econômica das bases de tributação, né? Não uma análise só jurídica. Só que essa mescla é a responsável, ou foi a responsável, pelos grandes desacertos, pelos grandes desajustes que houve entre a interpretação do contribuinte e do fisco e deu origem a sucessivas modificações a despeito de serem regimes especiais, esclarecimentos, inclusões de tributação nas legislações que seguiram. Então, o que a gente tinha na legislação do PIS/COFINS, na verdade ainda tem, né, porque a CBS não foi aprovada, é uma materialidade que olha para um universo enorme e indefinível, que é o conceito de receita, que mistura exatamente uma parte da receita que coincide com o consumo e todos os outros elementos
que na verdade compõem a base do IR, e mais um monte de coisa que a gente não sabe o que significa, mero ingresso de caixa, não mero ingresso de caixa, devolução de propina, e todo aquele contencioso residual da zona cinzenta do PIS e da COFINS. A partir da CBS, considerando que a discussão sobre a reforma da tributação do consumo estava muito avançada no Congresso, a decisão do governo foi de se alinhar a essa discussão já muito madura no Congresso e redesenhar o PIS/COFINS numa contribuição que tivesse uma materialidade muito menor, mas definida muito mais positivamente do que negativamente. A partir da receita total, que é essa base instável e ampla, várias negativas precisavam aparecer para poder delimitar a base. Então, digamos que se desenhava o fato gerador pela negativa, o que é muito pior, porque cada situação nova deixa você na dúvida se ela não estiver expressamente na negativa. E a gente trocou, a partir desse referencial econômico da tributação do consumo por meio do valor adicionado, por uma definição positiva, que é uma definição que dá mais segurança jurídica, mais clareza, e de outro lado não se diferencia muito do que já vinha sendo o PIS/COFINS, dado que a receita bruta da venda de bens e serviços, assim entendidos como objeto principal da pessoa jurídica, o principal objetivo dessa delimitação é capturar toda a atividade econômica, ou melhor, todo o ciclo de produção e circulação de qualquer bem ou serviço integrante da atividade econômica. O inciso 4º do artigo 12 do Decreto-Lei, que foi inserido em 2014 pela 12973, ele teve e ainda tem alguma interpretação muito pontual, que com relação às empresas, às holdings, né? Se as empresas cuja principal atividade é participar de outras empresas, então, portanto, o seu principal resultado é dividendo, juros sobre capital próprio e resultado positivo de equivalência patrimonial, se isso seria considerado nesse escopo de atividade econômica no âmbito da CBS. E eu já disse várias vezes que não. Tem uma razão interpretativa, jurídica, e tem uma razão econômica. A razão jurídica, e desculpe eu estar me alongando aqui, mas acho que esse é o principal ponto eu concordo da com nossa você, conversa. Vanessa. Concordo. Tá. Legal. Então, quando em 2014 essa alteração da 2973 foi feita, ela tinha um contexto muito delimitado. Era a interpretação da parte final do voto do ministro Peluso, de um diálogo ali que eu me lembro entre o Marco Aurélio e o Gilmar, se eu não me engano, na época, em que havia essa equivalência de receita bruta do artigo 12, né, que vem desde o fim social, né, desde 77, na verdade, com uma interpretação um pouco mais ampla, que era a atividade econômica empresarial. Né? E aí veio o problema dos bancos e das seguradoras, das atividades das instituições financeiras e equiparadas, como uma dúvida sobre a delimitação do que o Supremo tinha dito, afinal de contas, com esse conceito. E foi nesse contexto que veio a 12973. Então, veja que o que justificou o inciso 4º nunca foi a dúvida sobre as holdings. Foi o conceito de serviço, que é um conceito que, tradicionalmente, dogmaticamente, a gente carrega como um conceito mais restrito de obrigações de fazer, olhando muito mais para uma realidade mais antiga, em que os próprios serviços eram mais corpóreos, né? Era alguém executando alguma atividade, que hoje é completamente diferente, carregando um pouco essa interpretação e sem nenhum referencial econômico, né? Meramente, a gente sempre é apegado meramente ao conceito jurídico. Então, para não enfrentar essa tradição dogmática do conceito de serviço restrito, foi que veio o inciso 4º para, digamos, positivar aquilo que o Supremo, ou pelo menos aquilo que o legislador entendeu que o Supremo quis dizer naqueles acórdãos. Então, do ponto de vista contextual, o inciso 4º é tão somente para dar uma interpretação mais ampla para o conceito de serviço. E é isso que a gente tem deixado claro. Então, essa é a razão, digamos, jurídica de uma interpretação que olha para o inciso 4º tão somente como uma interpretação ampla do conceito de serviço, de bens e serviços.
Do ponto de vista econômico, por que dividendos, resultado positivo de equivalência patrimonial não entram na base da CBS? Do ponto de vista da tributação do consumo, por meio do método do valor adicionado, a gente usa, na verdade, o método de débito e crédito para medir o valor adicionado, né? Então, tudo que veio pronto, consequentemente, vem tributado, e tudo que sai de outro jeito, a diferença entre essas duas coisas, consequentemente, é o valor adicionado, que na prática representa salários, né, e lucros. Não tem mais nada que não tenha vindo tributado. Podem fazer o teste no dia a dia, eu já fiz vários testes. Então, o que acontece? O lucro, ele faz parte do conceito de valor adicionado. Então, quando você tributou na empresa de baixo, pelo método do débito e crédito, que é equivalente ao método de lucros mais salários, você já tributou o valor adicionado. Se você tributar de novo o dividendo na empresa de cima, você está tributando renda agora, você não está mais tributando consumo, isso já foi tributado. A mesma coisa com juros sobre capital próprio e a mesma coisa com o método de equivalência patrimonial, que na verdade é o resultado do lucro da empresa de baixo, né? Então, do ponto de vista econômico e jurídico, essa interpretação não faz sentido. Eu entendo a insegurança dos advogados com relação do mercado em geral, com relação a uma interpretação posterior que venha a abarcar isso, mas a gente vai cuidar para que isso fique bastante claro, inclusive na legislação. É um ponto bem importante, Vanessa. E aí, a partir dessa premissa que você está fixando, eu estou imaginando o seguinte: as holdings puras, portanto, não terão a tributação desses resultados que estão relacionados à equivalência patrimonial, participações em outras empresas, dividendos. Agora, quando ela tem uma atividade operacional, estou imaginando que esta atividade, o resultado dessa atividade operacional, mesmo que percebido por uma holding, ele vai ser base da CBS, é isso? Qualquer operação de bens e serviços, ainda que não seja recorrente. Perfeito. Porque está no inciso 1 ou no 2, né? Perfeitamente. E locação de bens, esse também é um outro ponto bastante polêmico. A dúvida aqui é o seguinte: a receita o resultado da alocação de bens, quando a alocação de bens é a atividade principal da pessoa jurídica, é base da CBS, e aí uma complementação. E quando a alocação de bens, ela não é a atividade principal da pessoa jurídica, quando que esse resultado entra ou não entra na base da CBS, Vanessa? A questão da alocação na verdade, tem muito a ver com essa relação do conceito restrito de serviço que vem da legislação do ISS, né? Porque para fins de tributação da renda, e mesmo do PIS/COFINS, eu lembro quando entrou, mesmo antes de 98, as primeiras legislações do PIS/COFINS, a 7 de 70, foi levada ao STJ para que o contribuinte tivesse essa afirmação ou não, se as locações eram atividade comercial ou atividade de serviços, e, portanto, entrariam ou não na base de cálculo do PIS. Né? E há vários precedentes do STJ, já naquela época, dizendo que, tudo bem que no STJ, o argumento principal de um dos precedentes é que isso é uma atividade comercial, no sentido de comércio mais no sentido de atividade empresarial. Mas no PIS/COFINS, os precedentes sempre foram no sentido de estender o conceito de serviço, diferente do ISS, em que isso vem acontecendo mais recentemente. Então, a alocação, do ponto de vista da evolução de PIS/COFINS, do conceito de receita bruta, sempre teve no conceito de serviço e continua estando, né? Então, eu não vejo a alocação no inciso 4º. Perfeito. Entendi. Tá. Mas tem um outro aspecto importante, que é se você não tributa a alocação, ela não vai gerar crédito para o próximo da cadeia. Então, o Matos Filho aluga um prédio. Se não houver o pagamento de 12% da CBS, o Matos Filho também não se acredita. Tudo bem, ficar elas por elas. Não fica. Porque o Matos Filho vai começar toda a cadeia de tributação gerando cumulatividade sobre esse valor. Porque a empresa de locação, quando ela, enfim, não embute a CBS no seu preço, isso vira valor adicionado pelo escritório. Então, você recomeça toda uma cadeia de tributação e a empresa de locação morreu com todos os créditos dos insumos adquiridos a 12% de CBS. Então, é muito ruim do ponto de vista econômico você quebrar essas incidências dentro da economia.
Não, e eu imagino também que se você fizesse uma diferenciação na tributação da receita de locação entre quem tem a locação como atividade principal e quem não tem, Uhum. quer dizer, você vai causar uma diferenciação em relação àquele que faz a locação do bem, porque uma parte teria crédito ou não. Da maneira como você está colocando, a locação é tributada e, evidentemente, quem loca esse imóvel vai ter, em qualquer das hipóteses, a possibilidade de creditamento, ok? Vamos falar um pouco Ok. de receitas financeiras, Vanessa. Receitas financeiras, quando elas são decorrentes da aplicação do capital de giro da empresa. E, ou numa outra hipótese, quando elas são decorrentes do COR, né? Um exemplo que a gente tem aqui, que a gente passou para você, é em relação, por exemplo, à antecipação de recebíveis. Aqui, a ideia é a gente entender o seguinte: existem hipóteses em que as receitas financeiras vão estar contempladas na base da CBS e quando elas não estarão. Na verdade, elas sempre estão, mas elas estão por aquele conceito que eu falei do valor adicionado. Então, senão você vai estar bitributando. O que acontece? Se você tira tudo aquilo que veio tributado e desconta da CBS a pagar, você vai chegar no valor, vamos supor, de 100. Se você não faz isso e olha só para aquilo, método de base contra base, olha só para aquilo que não foi tributado e soma, vão ser salários e lucros. E a receita financeira está aqui dentro. Então, a técnica do valor adicionado já tributa essencialmente o lucro e o salário. São os dois maiores itens de valor adicionado. Alguns mais salários, outros mais lucros, depende da atividade econômica. Então, o conceito de lucro, dividendo, variação cambial, receitas financeiras, despesas financeiras, são elementos que você usa na variação patrimonial para compor o lucro da empresa. E esse lucro ele é base do imposto de renda e adicionado ao salário é base da CBS pelo conceito de valor adicionado. Então, a receita financeira em si não pode entrar duas vezes, porque ela já entrou uma vez para compor o lucro, não pode entrar de novo. Sem então, dúvida. não Em é qualquer tributado hipótese, em nessa qualquer premissa. hipótese. Perfeitamente. E aí, só para a gente finalizar aqui esse capítulo da materialidade, também surgem algumas dúvidas em relação à alienação de imóveis. E aí eu vou te dar um exemplo específico, no caso de um imóvel que contabilmente consta como integrante do ativo imobilizado, né? Às vezes até a sede da própria empresa. A alienação desse imóvel vai gerar um resultado. Esse resultado é base de CBS? Algumas legislações de IVA têm tratamento específico para venda de bens usados. Porque o que acontece? Quando você adquire um imobilizado, uma máquina, por exemplo, um veículo, ele vem com CBS de 12, ou vem com IVA, né? Enfim, nos outros países aqui vai vir com CBS de 12. E quando você paga esse CBS de 12 sobre o valor total, você, na verdade, pagou na cabeça, que é no momento da aquisição, por todo o consumo daquele bem durante o seu prazo de vida útil. Porque o tributo sobre consumo, o correto seria incidir durante o prazo de consumo. Sim. Né? Só que é óbvio que isso é operacionalmente inviável, então, e como a maioria dos bens não tem um prazo de vida útil longuíssimo, exceto imóveis, você cobra tudo na cabeça, na compra e venda, e gera crédito imediato. Não existe crédito acompanhando depreciação no IVA, isso é coisa do imposto de renda. Então, o que acontece? Os bens usados, em princípio, não devem ter mais incidência, porque você já pagou tudo e você se creditou. Agora, é claro, o bem pode aumentar o prazo de vida útil em razão da manutenção, etc. E tal, mas é uma coisa muito residual. A questão é a seguinte, é relativamente irrelevante a incidência, porque dá direito a crédito. Mas, sem dúvida alguma, os bens usados, eles requerem algum tipo de esclarecimento, que pode ser feito na lei, pode ser feito posteriormente. A única coisa que eu acho que eu quero deixar claro é que essa discussão se ele é imobilizado ou se ele é circulante é irrelevante. É irrelevante. Na CBS. É diferente do PIS/COFINS, porque o PIS/COFINS, como eu disse, olhava para os dois, né? Para a renda e para o faturamento, e agora a gente olha só para o faturamento. Então, portanto, tudo aquilo que você compra dá direito a crédito integral, então não tem ônus tributário, igualmente quando você vende. Entendi. Bom, então agora vamos entrar num outro capítulo que também é um capítulo polêmico, já que a CBS, ela na verdade, ela estabelece uma nova lógica para
a apropriação de créditos. Em relação ao PIS e COFINS, a gente basicamente não tinha uma lógica econômica, a apropriação de créditos dependia da alíquota de incidência do PIS e COFINS para o contribuinte. No caso da CBS, o crédito depende daquilo que foi recolhido na operação anterior. Uma primeira questão que eu coloco é o seguinte: a gente tem uma excludente clara na legislação, no sentido de que aquelas despesas relacionadas às receitas não tributadas, elas não deveriam gerar crédito, ou os créditos deveriam ser estornados. A dúvida que aparece aqui, Vanessa, é o seguinte: você tem, às vezes, pessoas jurídicas que têm revenda de bens, esses bens desonerados, vou dar um exemplo, os produtos in natura, os produtos relacionados à cesta básica. As despesas diretamente relacionadas à aquisição desses produtos para revenda, acho que fica claro na legislação que elas merecem ser estornadas pura e simplesmente. A dúvida que remanesce é o seguinte: em relação àquelas chamadas despesas gerais da pessoa jurídica, exemplo, energia, marketing, serviços em geral, a pergunta que eu coloco muito objetivamente é: vai ser necessário estorno? E ainda que seja necessário, como é que vai se dar esse estorno em relação a esses bens desonerados? Essa pergunta é ótima, porque a gente tentou estabelecer nessa legislação, de uma maneira bastante racional, situações de manutenção de crédito e situações de estorno de crédito. E aí, ao invés de ficar usando não incidência, isenção, alíquota zero, a gente optou por usar sempre isenção, com manutenção e sem manutenção de crédito. Alguns países usam, para fazer essa diferenciação, isenção e alíquota zero. Então, isenção é quando você tem que estornar os créditos, né? Acaba que você desonera só uma parte do valor adicionado, não desonera a cadeia inteira, e a alíquota zero para os casos que você quer desonerar completamente a cadeia, que é o caso da exportação. E que é o começo para você ter uma baita de uma discussão em torno disso, como a gente já viu no passado. Desculpa te cortar, né? Mas é bom que se use só a isenção mesmo. Sim, isso, que o Supremo e o STJ fazem sempre uma confusão, que vem desde o IPI. E aí, a gente fez isso num primeiro momento, e aí depois, por uma sugestão até do Isaías, acabamos adotando essa nomenclatura única, então é isento. Então, os monofásicos na revenda, os produtos in natura e a cesta básica. São basicamente esses três, né, que existe isenção. Então, a gente tem situações muito, pelo menos hoje, muito menores, né, de estorno de crédito. Pelo menos do que eu acompanhava nesse assunto, o PIS/COFINS, o método do rateio proporcional, que é aquele método de a proporção das receitas em que não incide a contribuição, mais ou menos o percentual que você vai descontar do bolo de créditos, me parecia muito pouco discutível. Era mais nos monofásicos que havia essa discussão sobre se estava relacionado direto ou indiretamente ao produto, né? Que era o caso do monofásico, que também foi muito restrito. Agora você tem combustível, né? E você tem e os cigarros que estavam na ST vieram para os monofásicos, até as bebidas saíram, né? Exatamente. Então, me parece que a discussão sobre esses itens que você colocou estavam muito mais ligadas ao conceito de insumo. Eu não vi muito essa discussão no caso do rateio proporcional. O que me parece que foi mantido a lógica, que é a lógica do rateio proporcional, é uma lógica que, em princípio, não deixa essa dúvida, mas, enfim, eu posso estar errada e, obviamente, a gente pode revisar essas soluções de consulta, né, anteriores, para tentar entender se precisa esclarecer esse ponto das despesas comuns. Porque as despesas comuns sempre deram direito a crédito, né? Se eventualmente uma for só relacionada aos não tributários, é que eu tenho que tirar inteiro. Eu lembro que até a Receita Financeira entrava na apuração da proporção do crédito e beneficiava, né, a pessoa jurídica. Não, eu acho que eu particularmente acho que o critério do rateio proporcional, talvez ele seja o que mais atinja o objetivo da legislação, que é a simplificação. Qualquer coisa, qualquer regra diferente dessa pode até ser mais justa, mas certamente vai causar mais dúvida e vai ter mais dificuldade de aplicabilidade. O importante é que isso fique muito claro, né? E acredito que vocês vão cuidar para que esse ponto não gere qualquer dúvida no futuro. Uma outra questão que se coloca muito frequentemente é em relação a uma possibilidade de um novo documento fiscal
que permita que se carregue créditos que, em relação a operações que não são suportadas por notas fiscais de compra e venda nem de prestações de serviço. Você há pouco falou sobre os aluguéis, tributação de aluguéis vai gerar crédito. A ideia é a criação de um novo documento fiscal, a ideia é a indicação de um campo em documento fiscal já existente. Como é que se imagina a operacionalização disso? O que a gente conversou, isso não está tão adiantado, mas o que a gente conversou lá atrás, quando estava redigindo a legislação, é que era importante em todos os lugares deixar o documento equivalente, para não ficar preso à nota fiscal, porque tem muitos outros itens, inclusive economia digital, e já há muito tempo o próprio cupom fiscal não é exatamente uma nota fiscal, então tem muita operação que não é acompanhada de nota fiscal, mas o clássico é aluguel. Então, colocou-se lá sempre um documento equivalente. Uhum. Para dar segurança jurídica para o contribuinte, está dito lá que a Receita Federal vai regulamentar o que se considera um documento equivalente. Eu acho que essa é uma questão em aberto, que seria até bom a gente construir esse diálogo com as empresas, porque pode ser um campo na nota fiscal de serviços ou de bens, porque, na verdade, vai haver nota fiscal para tudo, para você poder fazer o creditamento. Pode ser uma lista de requisitos objetivos, como é para o imposto de renda, então tem que conter lá a data, o fornecedor, etc. Que foi inicialmente o que foi pensado, uma lista de critérios objetivos que preenchidas, tanto faz. Né? É um documento idôneo que não necessariamente um documento fiscal. Isso, exatamente, Glauber. E aí, um novo documento fiscal está fora de cogitação. Tá. Ou Okay. é um campo no documento fiscal que existe, Perfeito. ou é uma lista de requisitos objetivos para caracterizar o documento hábil e idôneo. Isso é bem interessante. A preocupação é justamente essa, é que exista esse documento, ou essa forma, não um documento propriamente dito, uma forma, e que ela seja contemporânea à implementação da CBS, para que a gente não tenha uma situação em que, por algum tempo, a gente não possa apropriar alguns créditos que a legislação permite por falta de suporte e condição de materialização disso. Mas acho que isso é uma coisa que, evidentemente, vocês devem cuidar. Uma outra questão que se colocou é o seguinte, existem algumas situações onde há equiparação da pessoa física à pessoa jurídica, e nessas hipóteses, a gente imagina que a pessoa jurídica, a pessoa física equiparada vai estar sujeita à incidência da CBS. Mas, por outro lado, a norma que se refere à apropriação de créditos, ela fala especificamente que a apropriação de créditos vai se dar nas operações envolvendo pessoa jurídica. Isso é uma literalidade que merece ser contornada, ou efetivamente a gente pode ter a preocupação de que, no caso da equiparação, da aquisição de bens de pessoa física equiparada à pessoa jurídica, haveria vedação à apropriação de créditos? É uma literalidade que vai ser corrigida. Beleza. Mas a muito lógica é óbvio. Olha, não existe não cumulatividade se passar a ser feito esse tipo de mitigação. Não pode, isso é cobrar tributo de forma indireta, está errado. O governo comprou a briga de mostrar uma alíquota de 12% para dar transparência sobre a carga tributária, então está fora de cogitação restrição a direito de crédito. Perfeito. Bom, aqui uma outra questão também que eu acho que é bem interessante. Nós temos bens hoje sujeitos à depreciação e pela legislação do PIS e da COFINS, a apropriação de créditos, ela vai ocorrendo na medida da depreciação. Na transição de dois tributos para um novo tributo para a CBS, a implementação da CBS pode vir quando não necessariamente o prazo de esgotamento dessa depreciação já aconteceu. A pergunta que se coloca é o seguinte: haverá a possibilidade de apropriação dos créditos de PIS e COFINS relacionados a esse saldo de depreciação? Primeira pergunta. E na medida em que isso ocorra, haveria a possibilidade, ou vocês cogitaram, um regime de transição em que se permitisse, no mínimo, o ressarcimento ou a compensação desses créditos de PIS e COFINS relacionados a esse saldo, se for possível essa apropriação, para que eles não sejam perdidos? Até te dou como exemplo algo que aconteceu quando se alterou o regime de cumulatividade para não cumulatividade, onde havia uma regra específica para apropriação de créditos em relação ao estoque. Então, essa é uma preocupação muito relevante, sabe, Vanessa? Porque realmente, em relação a determinados bens sujeitos à depreciação, esse saldo de créditos seria algo muito relevante. Como é que vocês veem isso? Olha, eu não estou me lembrando o artigo agora, mas essa garantia de manutenção da apuração de crédito sobre a depreciação tinha ficado garantida nas disposições transitórias. Vou até conferir, mas
Isso era o que a gente tinha conversado sobre, Ou tem seja, que estar claro na legislação. ninguém perderia Não, crédito de PIS e não, COFINS com a transição de de um jeito modelo para o nenhum. outro. Até tinha uma regra antilisiva para evitar o que aconteceu em 2004, mas não precisa mais, porque agora, com a lógica do crédito financeiro, aquele planejamento anterior de fazer a cisão, deixar os ativos e os bens usados gerariam créditos posteriores a tal data, enfim, ele não é mais interessante. Então, a gente até tirou essa regra antilisiva, mas o saldo de depreciação você não perde. E aí, como é que você usa, né? Todos os créditos de PIS e COFINS acumulados continuam sujeitos às regras anteriores, que são ressarcimento, não pode, só na hipótese de exportação e saída, Sim. algumas saídas não tributadas, mas a compensação é ampla, ou seja, já podia compensar e continua podendo compensar com folha, IR-fonte considerado o débito próprio da fonte pagadora e com CBS. Então, você não pode usar o crédito de PIS/COFINS para apurar a CBS, mas você pode pagar a CBS. Exatamente, as então, você não apurações não corre se muito contaminam. risco. Isso, e você não corre o risco de micar com esse crédito, ter que baixá-lo depois fazer um write-off no balanço, né? Perfeitamente. Bom, ainda nessa sistemática de creditamento, eu acho que eu já sei qual é a resposta que você vai dar, mas a gente tem que colocar as questões, porque são questões que vêm para nós e que são bastante polêmicas. Diz respeito ao quê? A possibilidade de apropriação de créditos de despesas financeiras. Então, estamos imaginando que a lógica de você não ter uma permissão de apropriação de crédito de despesa financeira, ela guarda relação com a não tributação das receitas financeiras pela pessoa jurídica, com exceção, evidentemente, dos bancos, seguradoras e equiparadas. Mas se a gente for olhar a cadeia econômica, né, embora a gente tenha, digamos, regimes distintos, a gente tem o regime dos contribuintes em geral e o regime das instituições financeiras, bancos e seguradoras, sendo que nesse segundo você não tem o direito à apropriação de crédito, na cadeia econômica, na medida em que eu contraio um financiamento e eu pago esses juros para o banco, isso vai significar uma receita tributada pelo banco. Então, o que a gente coloca é o seguinte: por que nessa lógica econômica da CBS, que é diferente da lógica econômica do PIS e COFINS, onde eu aproprio o crédito em relação àquilo que foi pago na operação anterior, eu não teria direito à apropriação dessas despesas financeiras? Mais do que isso, embora eles pratiquem uma alíquota menor, as instituições financeiras equiparadas foram aqueles que efetivamente sofreram aumento de carga tributária, porque a base praticamente se manteve intacta, diferentemente dos outros contribuintes que tiveram ou terão majoração de alíquota, mas terão a possibilidade de apropriação de outros créditos. A apropriação de créditos relativos a despesas financeiras não seria uma maneira de se atenuar esse encargo na carga tributária dessas pessoas jurídicas, que são as financeiras equiparadas? Vou primeiro responder objetivamente a pergunta, depois vou voltar na história toda para dar as razões. Então, na prática, o que vai acontecer se você der crédito dos 5,8% para as pessoas jurídicas? Você vai neutralizar o recolhimento do banco, né? Porque o 5,8% que ele pagou virou crédito para você, ou seja, a alíquota não vai ser mais 12%. Então, na prática, assim, do ponto de vista de desenho, o direito a crédito significa uma neutralização da tributação, dessa tributação que hoje está considerada estanque, então é um bolo de arrecadação que vem daquelas instituições e não seria mais, né? Então tem essa questão da conta que é feita. A conta não fecharia. Formar o bolo. Não se chegaria nos 12. Teria que ser um pouco maior, porque não adianta aumentar do banco, porque ela vai dar crédito, então não adianta. A alíquota, de novo, é paga pelo consumidor final. Agora, falando um pouquinho de por que ainda assim poderia ser maior, essa não foi a razão pela qual o direito a crédito da despesa financeira não existe. O IVA, ele é um imposto que olha muito para operação, né? Operação de venda de bens e serviços, não necessariamente corpóreas, porque eu acho que erroneamente a gente achou por muito tempo que a tributação do IVA olhava para a saída física das coisas, né? E nunca foi assim, sempre se olhou para a nota fiscal, né? Então, mas sempre se olhou para a operação com bens e serviços, então tudo aquilo que a empresa compra versus aquilo que a empresa vende. E aí, a diferença é o valor adicionado tributado naquela etapa. No caso dos bancos, o banco, é impossível fazer operação a operação, essa sistemática para tentar entender
o spread bancário. Então, o banco, o que ele faz? Ele pega um bolo de dinheiro do mercado, dos poupadores, né? Acerta uma taxa de remuneração. E aí, é óbvio que isso é uma ultra simplificação, porque a quantidade de operações financeiras, produtos, formas de captação eu não saberia nem 10% descrever aqui, mas enfim, ele pega do dinheiro dos poupadores, se compromete com uma remuneração desse dinheiro, e aí esse bolo de dinheiro ele empresta com uma taxa de juros, também empresta de várias formas, não só o empréstimo clássico, e acerta uma taxa de juros a ser paga pelo tomador. E o spread bancário é exatamente essa diferença no final entre a remuneração do dinheiro poupado versus a remuneração dos poupadores versus a remuneração dos juros que o banco recebe, né? Porque vamos dizer que ele receba 10% de juros ao ano por todos os empréstimos e remunere os poupadores a 8%, 2% é o spread. Então, como é que eu vou calcular IVA nessa lógica? Não existe operação a operação, não é o dinheiro de um poupador que vai para um emprestador, né? Existem algumas operações que você consegue fazer individualmente. Então, tem vários insumos que o banco compra que eu consigo identificar plenamente na nota fiscal. Tecnologia, aluguel de carro, segurança, o que quer que seja. E serviços que o banco presta que eu também consigo olhar e medir exatamente o valor adicionado. Tarifa de administração de conta corrente, comissões, taxa de administração de fundos. Então, tem alguns serviços que o banco presta em sentido estrito que eu consigo capturar por esse método do valor adicionado. Agora, a parte do spread eu não consigo colocar aí. Então, você tem 3 alternativas. Ou você isenta os bancos, o que aparentemente é favorecer os bancos, e aparentemente porque é aquilo que eu dei o exemplo do aluguel do Matos Filho, ou seja, se o banco é isento, todo mundo que toma serviços do banco, seja empréstimos, sejam outros serviços financeiros, recomeçam a cadeia. Né? Então, eu tenho alguém no meio da cadeia que pagou todo o tributo dos insumos que ele comprou e você que vai pagar sobre todo o valor adicionado que ele não pagou. Então, diz-se até que na Europa isso gera mais arrecadação do que se tivesse efetivamente a tributação não cumulativa, se fosse viável. A segunda é você capturar só os serviços. Então, você pega, o banco tem uma receita bruta lá de 1 milhão. 500 mil é spread, 500 mil são serviços. Então, eu pego 500 mil dos serviços, tributo, permito 50% de apropriação de crédito, o tal do rateio proporcional igualzinho, a África do Sul faz esse modelo, e abro mão de tributar o valor adicionado do serviço financeiro em sítio do ano. Qual que é o problema disso? E aí eu vejo um problema disso no Brasil. Porque o banco vai passar a arbitrar, claro. Ao invés de te cobrar mais pelo serviço de administração de conta corrente, ele vai te dar uma taxa de câmbio pior. E é normal, é isso que acontece. Então, assim, eu acho ruim a gente, com a prática, com a forma com que a gente endereçou dogmaticamente esse assunto da desconsideração dos negócios jurídicos, utilizar esse modelo. Mas tudo bem, é um modelo bem interessante. O terceiro, que alguns países adotam, é criar um tributo para os bancos pagarem. Que, embora esteja dentro da legislação do IVA, como a CBS, não é exatamente um IVA. Ele procura imitar de um lado e de outro, e aí se você vê pelas exclusões de base, especialmente a dedução da base das despesas de captação, o que tenta se fazer nos casos do banco é pegar o valor adicionado via base contra base, não crédito contra débito. E por esse método, você evita pelo menos uma parte da cumulatividade. Porque o 5,8, na verdade, ele tem um efeito cumulativo só sobre uma parte das aquisições, não sobre todas, porque tem algumas exclusões de base. E aí, se fosse gerar crédito, não poderia ser do 5,8, mas só da parcela do 5,8, que se refere, que, digamos assim, captura algo a mais do que o valor adicionado. Daí eu acho inviável. Então, na prática, tem uma certa cumulatividade, sim, quando você trata as instituições financeiras, que é uma das opções, talvez menos pior, porque mantém um pouco da lógica que a gente já tem, mas é um second best, como em qualquer lugar do mundo.
Entendi. Bom, então vamos passar aqui para o terceiro bloco, e aí são Já perguntas estamos no bem. terceiro? Já estamos, vamos cumprir o Nossa, eu tempo, você sabia que a pensa o gente ia quê? conseguir É tudo. bate-bola aqui, eu tô acelerando um pouco para a gente poder contemplar todas as dúvidas mesmo. Mas, enfim, questão de. Tem um dispositivo aí no projeto de lei que eu acho que foi muito comemorado por todos, que é a previsão expressa de exclusão da base de cálculo da CBS, tanto do ISS como do ICMS destacados e da própria CBS. Eu acho que com isso se elimina aí uma discussão monstra, porque a gente sabe que ainda está nos tribunais. Mas há dúvidas. Há dúvidas porque não houve uma referência expressa ao ICMS-ST. E em relação ao ISS e à CBS dos bancos, também não há uma definição expressa, e a CBS das seguradoras. Então, a pergunta que eu te faço é sequencial. Primeiro lugar, ICMS-ST se exclui da base? No caso dos bancos, ISS e CBS se exclui da base? E no caso das seguradoras, a CBS se exclui da base? São três perguntas relacionadas ao mesmo tema. O ICMS-ST, ele estava contemplado num dos parágrafos do artigo 12, que era o tributo cobrado em nome, tributo de terceiro cobrado em nome próprio. E, bom, pelo menos até onde eu me lembro e vi, ficou lá esse parágrafo. Então, o ICMS-ST estaria nesse parágrafo e eu estou me lembrando aqui das soluções de consulta da Receita Federal sobre esse tema. Teve Em relação alguma ao PIS e discussão, acho que COFINS? foi... Ainda é uma matéria que não tem uma solução definitiva, mas o que a gente vê na jurisprudência é que a maioria das decisões tem Não, permitido a exclusão, sim. do ICMS-ST. Sim. Não, mas o que eu quero dizer era uma coisa que a Receita Federal, assim como o IPI, que era um tributo por fora, que eu me lembro já admitia. Mas tem um caso específico, se eu não me engano, acho que é relacionado ao Simples. Enfim, eu lembro um caso específico de ICMS-ST que deu essa confusão, mas via de regra o ICMS-ST deveria estar ali naquele parágrafo que não foi revogado, que é um tributo de terceiro cobrado em nome próprio. Do substituto, sim. A dúvida é sempre em relação ao substituído, entendeu, Van? Porque você não está Não, falando necessariamente do destacar. O substituto, ele está na cláusula nova, né? Que você não inclui o ICMS. O do substituído está no parágrafo. Bom, entendi. assim, isso foi sequer cogitado. Nem Claro se que não. cogita que ele esteja contemplado na base, Não, porque a ideia sempre é o cálculo por fora e ponto final. Sem dúvida, acho que está na exposição de motivos, tá até nos cálculos de 12% que foram mostrados. Então, nunca foi, mas eu vou pesquisar se existe alguma interpretação de que não estaria dentro desse parágrafo, se precisa de algum ajuste. Dos bancos, como ele tem essa tributação diferenciada, a gente tinha algumas opções. Ou a gente repetia tudo das exclusões de base, ou a gente simplesmente fazia referência. E a gente fez referência. Então, todas as exclusões gerais de base estão lá permitidas para os bancos. Então, o ISS e, no caso das seguradoras, também a própria CBS, eles também estão excluídos da base. Aliás, essa é a razão pela qual a alíquota deles aumentou. Porque a ideia não é ter aumento de carga, a ideia era transformar o 465 numa alíquota padrão de 12, e aí, claro, padrão de 12, olha para todos os bancos, todas as seguradoras, todos os planos de saúde, não existe uma calibração instituição a instituição. Mas, enfim, tirando o ISS e a CBS da base, a alíquota de 465 equivale a 5,8 por fora. Perfeito. Bom, agora eu vou entrar no tema do ressarcimento. Você passou rapidamente sobre isso, mas também é uma questão muito importante. Hoje em dia, existem muitos contribuintes, independentemente do segmento econômico, acumulando créditos de PIS e COFINS, você sabe disso. O que significa que, mudando de um modelo para o outro, é muito possível que existam saldos que não terão sido apropriados e que não serão utilizados para o cálculo da CBS, como você bem pontuou. Daí porque a matéria relativa a ressarcimento e compensação é muito importante para as empresas. O PL ele faz uma expressa referência à possibilidade do ressarcimento e a compensação e usa como expressão dentro das condições da legislação atualmente vigente. Por outro lado, se a gente for ver lá nos dispositivos revogados, existem normas e dispositivos que hoje regem justamente o pedido de ressarcimento e a própria compensação. A pergunta é muito objetiva. Quais são essas condições que vão ter que ser cumpridas para que, num contexto de CBS, esses créditos de PIS e COFINS e da própria CBS acumulados possam ser objeto de ressarcimento ou objeto de compensação? Olha, eu vou falar da lógica. Não me lembro
do dispositivo que da 9430, provavelmente, né? Ou 9249, eu sempre confundo as duas, que tenha sido revogado por conta dessa manutenção do regime atual para o PIS/COFINS. A gente sempre falou muito da IN, diretamente da IN, né, das hipóteses de ressarcimento e compensação da IN, não se atentando muito para 9430. Mas a lógica é que hoje as hipóteses de ressarcimento de PIS/COFINS sejam mantidas para o saldo de PIS/COFINS. Perfeito. Assim exatamente as mesmas regras, exatamente as mesmas condições. Mas aí a gente discutiu bastante e fervorosamente, né, você que me conhece, porque era inadmissível, em princípio, para nós, o contribuinte morrer com crédito de PIS/COFINS, porque não podia nem ressarcir nem compensar. E aí isso ficou, na minha opinião, relativamente resolvido, por conta da possibilidade de compensação com a CBS, exceto no caso dos exportadores, que a gente está discutindo um fast track, enfim, os procedimentos de ressarcimento o mais rápido possível, prazo e etc. Agora, tirando os exportadores, pelo que eu estou conversando, essas hipóteses de crédito acumulado micado é muito mais no ICMS, né? Tá. Aquele que você não tem saída, né? Você até pode pedir ressarcimento, mas não vai ver nunca a cor do dinheiro, e não pode compensar com nada, não pode transferir, enfim, que me parece que é bem menos o caso do PIS/COFINS, né? Ou seja, quer dizer, podemos ter a tranquilidade de que a essência do projeto e da transição, digamos, de um modelo para o outro, está na essência a preservação do direito a esses créditos todos que foram acumulados. Não é razoável se imaginar que vão existir obstáculos para que o contribuinte efetivamente possa ver de volta de alguma forma esses créditos escriturais, digamos, acumulados de PIS e COFINS. E da própria só a CBS, desgraça né? do conceito de insumo, né? Não, sim, mas aí é uma outra discussão. A gente está falando aí de créditos que, enfim, reconhecidos efetivamente como créditos e acumulados. Perfeito. Uma questão aqui também importante, Vanessa. Um dos objetivos do projeto de lei é justamente revogar uma série de regimes especiais e benefícios, tudo em função da simplificação e acho que de se aproximar cada vez mais de uma regra geral que se aplica a todos os contribuintes. Mas existem alguns regimes, hoje vigentes, regimes esses que prevêem o quê? A suspensão do PIS e COFINS por um prazo que muito provavelmente vai além da própria implementação da CBS, uma vez aprovado aí o projeto de lei. A questão é justamente saber isso, como é que a CBS vai conversar com esses regimes que prevêem efeitos que vão além da própria existência da CBS. Esses prazos de suspensão, eles vão ser mantidos, esses prazos de suspensão automaticamente ficam revogados com a revogação dos regimes. Eu dou como exemplo o Repetro, é um dos regimes bastante conhecidos, em que você pode ter justamente uma dúvida em relação à transição de um sistema para o outro. Qual que é a expectativa de vocês? Eu conversei com o IBP, Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás, há umas 2 ou 3 semanas. A gente conversou sobre o Repetro, conversou também sobre o regime da divisão dos contratos, aqueles casos do CARF grandes. E aí o que me pareceu, especificamente no caso do Repetro, porque eles todos têm condições distintas, prazos distintos, né? Sim. É uma suspensão em que, atendidas as condições, ele se converte numa não incidência, né? Que estaria mantido, até porque tem um artigo geral na lei de PIS/COFINS que fala de regimes por prazo determinado que, digamos, seria um direito adquirido que você mantém. Então, em princípio, no caso do Repetro, não posso falar se para todos vai ser assim, mas a lógica veja, se eu tinha uma condição para cumprir aquela época, ou melhor, se eu tinha uma suspensão de PIS/COFINS naquela época e pelo prazo exigido pela lei eu cumpri essas condições, não tem como eu cobrar a CBS disso, até porque o fato gerador já aconteceu, né? Então, a ideia de preservar o direito adquirido olha um pouco até para o próprio princípio da irretroatividade, na lógica da minha cabeça, assim, não sei como é que isso poderia ficar melhor, mais claro, mas a ideia na revogação dos regimes especiais era muito mais eliminar a complexidade, que foi o que eu discuti com o IBP, né? Ao invés de você importar com suspensão
ter que comprovar durante 5 anos o atendimento da suspensão, a utilização daquela máquina no processo produtivo, depois ter que comprovar se saiu ou apareceu ou não petróleo, isso é totalmente irrelevante. É totalmente... Você comprou uma máquina, você investiu e teve prejuízo, acabou. É crédito de volta, não tem a menor possibilidade de você condicionar a suspensão do pagamento de PIS/COFINS se você usou a máquina para extrair petróleo e não achou petróleo. Assim, essa lógica não tem o menor sentido. Então, você comprou, acho que até eles se surpreenderam, você importou uma máquina, ou comprou uma máquina, fez aqueles investimentos super onerosos para achar petróleo, né? Pode achar, pode não achar. Mas muito antes de você pensar em achar ou não achar, esse crédito já está de volta. Porque todo investimento dá crédito imediato, não importa para quem, não está vinculado à sua atividade ter sido lucrativa ou não lucrativa. É claro que tem equipamentos nessa atividade de petróleo que custam bilhões. E aí, realmente, esse recolhimento, esperar 3 meses, é uma coisa complicada. Então, a gente também está vendo um fast track que evite, talvez, esse fluxo de caixa para valores muito representativos. Não necessariamente para essa indústria, mas para valores muito representativos, né? Agora, o que eu alerto todas as empresas é cuidado na hora de pedir regime especial, porque depois arrepende. Porque aí é isso, é um monte de requisito que não faz sentido para cumprir, a Receita Federal discorda, são as autuações, insegurança jurídica, contencioso. Então, eu acho que o crédito financeiro e um prazo para devolução, que a Receita Federal não se opõe, nunca foi um problema no PIS/COFINS, o prazo de devolução, é um problema bem residual, pelas estatísticas que a gente levantou, é a melhor forma de você manter um ambiente de segurança jurídica, na minha opinião. Vanessa, não, eu acho esse ponto muito relevante. Eu estou falando especificamente do Repetro, mas na indústria da infraestrutura, nós temos uma série de regimes. A gente tem o REID, que também acaba surtindo exatamente os REPs, mesmos RECAP, efeitos. Recine, Exatamente. Eu acho o vários REs. seguinte: se existe a expectativa por parte de vocês de preservar o que você mesmo está chamando de direito adquirido, ou seja, de não prejudicar essas empresas que tiveram ou têm expectativa de ter lá condições tributárias específicas com a transição da CBS, acho que é muito importante que isso, de uma certa forma, seja discutido com os segmentos para se achar uma maneira de modo que essa preservação realmente aconteça, né? Porque acho que está muito claro na tua fala que a ideia é não ferir qualquer tipo de direito que foi adquirido no passado com a transição, com a implementação de um novo tributo. Mas eu acho que essa conversa de como fazer isso, de como tornar isso uma realidade, eu acho que é uma conversa muito importante. E pegando um gancho aí no que você está falando, na aquisição desses equipamentos, que às vezes são bilionários e que geram crédito, tem uma outra preocupação, que a depender da atividade que a empresa desempenha, as receitas vão ser aferidas num prazo mais longo, né? Você faz o investimento no equipamento, mas a receita propriamente você vai apropriar num prazo mais longo. E o projeto de lei, ele estabelece um prazo de 5 anos para apropriação desses créditos escriturais. Essa também é uma preocupação. Então, haveria de se achar uma maneira de fazer com que pessoas jurídicas exatamente nesta condição não perdessem esses créditos, né, que são decorrentes da aquisição desses grandes equipamentos. É mais para garantir segurança jurídica na documentação, porque o que acontece? O pedido de ressarcimento ele é irrestrito, e os 2 casos clássicos são exportação e investimento, que é o que você colocou, e você pede de 3 em 3 meses. Então, quando você entra com o PERDECOMP, você interrompe o prazo de 5 anos. Então, em princípio, esse prazo de 5 anos é mais para dar segurança jurídica na guarda da documentação. Que como o ressarcimento é livre para qualquer um, e você pode fazer de 3 em 3 meses, em princípio não tem como. Entendi. Quer dizer, se eu cumpro essa obrigação, eu não tenho ameaça, na verdade, se eu for diligente, eu não tenho qualquer ameaça no sentido de perder esse crédito pelo decurso do prazo de 5 anos. Entendi. Não, se tiver registrado, não. Entendi. Olha, nós estamos nos aproximando do final, não queria exceder o tempo, eu sei que você é super ocupada, queria deixar esses minutos finais para você mandar uma mensagem, falar alguma coisa, falar da viabilidade. Eu sei que a intenção é a melhor possível, o trabalho é árduo, a seriedade e o comprometimento não podiam ser maiores, mas acho que é importante ouvir uma mensagem final tua, se puder. Claro, com prazer. Bom, primeiro foi ótimo esse debate, achei que as perguntas foram bastante apropriadas, porque tocaram em vários pontos que ainda não são totalmente consensuais e claros, né? Eu acho que eu gostei muito da
das provocações, né? Porque na verdade foram provocações. E eu até brinco com os meus amigos que eles falam: posso criticar a CBS, posso criticar o governo? Eu falei, gente, assim, ninguém que se propõe a fazer um trabalho como esse pode ter esse nível de vaidade ou de melindre, né? Primeiro porque não é dono da verdade, né? A gente realmente imagina um Deus fazendo a legislação, e não, são só algumas pessoas que se batam, chegando a um acordo, depois você manda, volta diferente, enfim, é mais humano do que qualquer coisa, então é muito sujeito a vários posicionamentos e interpretações, e por mais que seja difícil e desgastante, esse processo de diálogo com a sociedade é o processo único pelo qual você constrói consensos, nesse espírito colaborativo que a gente estava conversando aqui. Porque é óbvio que a intenção do governo não é estimular o contencioso. E por isso foi feita uma legislação mais clara, objetiva, precisa, na medida das nossas limitações, né? E aí eu acho que a construção desse consenso, dessa segurança jurídica, vem por meio dessa conversa, não vem por meio da exposição de motivos, da redação da lei, porque é toda uma mudança de mindset que é muito difícil de ser feita. E aí eu vou falar, eu vou dizer aqui talvez uma mudança que eu, pelo menos a minha geração, observa, que eu vi muitas críticas por a gente não ter liberado o projeto de lei antes, né, que não vazou, por incrível que pareça, e eu era a principal suspeita na Receita Federal disso eventualmente vazar, porque eu era de fora, enfim, mas... Forasteira. Exato. E aí não só esse projeto de lei não vazou, como quando foi enviado, tinha toda uma narrativa explicativa e uma lógica por detrás. A gente trabalhou 1 ano e meio, não na redação, mas na construção de toda essa lógica, e levanta a jurisprudência, vê qual era o contencioso, vê quais eram as soluções de consulta, entende por que é melhor o direito ao crédito e não a suspensão. Enfim, foi um trabalho muito árduo, que eu acho que, de algum modo, substituiu esse diálogo, talvez, na minha opinião, não tão produtivo entre corporações e fisco na elaboração da legislação. Eu acho que o que a gente está fazendo agora é mais produtivo e democrático. Você conversa, entende as razões, acorda sobre os prós e contras e oferece alterações, nós e vocês. Então, eu acredito muito mais do que na reforma tributária e na CBS, nesse modo nessa ressignificação do processo de construção do ambiente tributário entre o contribuinte e o fisco no Brasil. É quase um processo de coeducação, né? Todos nós crescendo juntos a despeito da aprovação ou não, que só acho que a sociedade vai poder decidir quando estiver no Congresso se está pronto ou não para aprovar uma reforma tributária e qual reforma tributária. Muito obrigada, Gáucia, obrigada a você e a Nicole, que eu vi que está online aqui, minha grande amiga. É isso mesmo. Muito obrigada por propiciar um ambiente tão colaborativo e frutífero para eu poder expor os nossos pontos, as nossas fragilidades e as razões das nossas construções. Eu admiro muito vocês. Muito obrigada. Obrigada, Van. E eu volto para aquele primeiro ponto que eu coloquei. Acho que nós somos privilegiados, nós que trabalhamos com direito tributário, de ter oportunidade de ver o assunto, a tributação, projetos, propostas de emenda constitucional, projetos de lei tão relevantes como esse, como prioridade de discussão. Eu nunca vi, eu tenho mais de 30 anos de carreira, eu nunca vi isso acontecer. Então, para mim é um momento único, acho que é um privilégio, né? E acho que é um privilégio também contar com pessoas tão sérias, tão corretas, tão capazes, tão competentes como você. Sei que você não é a única, mas é a pessoa que é mais próxima nossa, com quem a gente tem mais contato, e esta abertura, essa disposição para conversar, para explicar, às vezes até para reconhecer que alguma coisa não está claro, que poderia ser diferente, também acho que é alguma coisa inédita, né? Para nós é muito relevante isso. Vanessa, eu não tenho como te agradecer, muito obrigada pelo seu tempo, pela sua transparência, pela sua objetividade. Nicole, obrigada por viabilizar essa conversa com a Vanessa, e agradeço também a todos que participaram. A gente vai disponibilizar o conteúdo desse bate-papo aí no nosso portal, e espero que muitas das dúvidas tenham sido esclarecidas e que a gente ainda tenha muito tempo para conversar sobre muitas outras questões. Viu? Muito obrigada. Obrigada mesmo. Abraço a todos, bom dia e boa semana. Tchau, tchau.